Eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, um abraço para você que está sempre assistindo o nosso programa. Lembrando a você que você tem um compromisso conosco. Avisar o seu vizinho, o seu colega de trabalho, o seu colega de escola, para que ele também assista o nosso programa pela TV ou internet. O nosso programa é Jesus Te Ama, programa da CEADEB. A CEADEB é Convenção Estadual das Assembleias de Deus na Bahia. E você pode participar do nosso programa, faça um contato conosco. Ligue para nós, o nosso telefone de segunda a sexta, das 9 até às 17 horas, é o 071 3503 8383. Você pode mandar também um e-mail para a gente. O nosso e-mail é programajesusteama@seadeb.com.br. Mas, meu amado irmão e minha irmã, eu quero agradecer as orações, vocês que têm orado em nosso favor. Deus tem nos abençoado de forma maravilhosa. Lembrando que a construção do Centro de Cultura Cristão também está em andamento e precisamos da sua colaboração. Você pode colaborar conosco financeiramente e eu tenho certeza que Deus vai lhe recompensar de forma maravilhosa. Queremos também convocar todos os pastores e evangelistas e convidar todos os irmãos para participar da nossa 100ª GO, que vai estar sendo realizada no Centro de Convenções da Bahia, de 2 a 7 de dezembro, com a presença de vários cantores, de pregadores. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar de uma forma maravilhosa. E você, meu irmão, colega, não pode perder esta convenção. Participe, Deus tem algo maravilhoso para você. Lembrando mais uma vez, é de 2 a 7 de dezembro, no Centro de Convenções da Bahia. No programa de hoje, estaremos apresentando o congresso, ou parte, é claro, do Congresso de Senhoras, Congresso de Mulheres, Mulheres Abençoadas por Deus, realizado na Igreja Assembleia de Deus, em Camaçari. Mas vamos agora para o comentário do Dr. Kleber Couto. Olá, meus amigos. Um dos assuntos que está sendo bastante discutido e ventilado nas redes sociais diz respeito ao pregador Mário Salles, que foi vítima de uma ação policial realizada na cidade de Feira de Santana. Todavia, nós não queremos aqui entrar no mérito da discussão que está sendo travada em torno da conduta policial e nem da vida do pregador Mário Salles. Nós queremos tomar como ponto de partida esse fato para travarmos uma discussão acerca de muitos evangélicos que têm se posicionado, talvez influenciados pelo aumento do índice de violência no Brasil, talvez inspirado por circunstâncias de um sistema penal ineficaz em nosso país, acerca da pena de morte. E até mesmo defendendo a execução sumária de bandidos e criminosos. Esse assunto nos faz refletir sobre o Estado democrático de direito, o respeito às garantias fundamentais do cidadão, o respeito ao devido processo legal e ao princípio constitucional da ampla defesa. Nós que somos evangélicos, que vivemos inspirados pela Bíblia Sagrada, somos a favor da vida em qualquer circunstância e de quem quer que seja. Por isso, um evangélico, um cristão, se posicionar em favor da pena de morte ou da execução sumária de bandidos e criminosos é contrassenso, é contrariar os seus princípios cristãos, as suas regras de fé. Nós vivemos para pregar a palavra de Deus e para ganhar almas. Nós vivemos para pregar salvação para todas as criaturas. Nós não selecionamos quem precisa ter a sua vida transformada, quem precisa ter a sua vida afetada pelo poder da palavra do Senhor. Nós cristãos devemos sim, antes de mais nada e antes do que qualquer pessoa, defender o direito à vida e à dignidade da pessoa humana.
Agora, muitos se indagam, será que a vida do pregador condizia com o que ele pregava, com o que ele ministrava nos seus cultos? O assunto não é esse. O assunto é, precisamos construir um Brasil em que as instituições respeitem os cidadãos, que tenha um sistema jurídico capaz de punir, dentro da legalidade, dentro das regras processuais, o criminoso, o ilícito, a conduta criminosa. Precisamos defender um país cada vez melhor e mais justo para se viver, de forma que nós possamos confiar nas instituições. Nós precisamos confiar na nossa polícia militar, precisamos confiar no nosso poder judiciário. Para isso, você evangélico precisa mais do que ninguém defender a sua fé, não só dentro da igreja, mas também nos ambientes sociais, dentro das instituições sociais, de modo que nós possamos transformar essas instituições, transformar as nossas regras de convivência em cada vez sistemas melhores, mais justos e mais eficazes. Precisamos também acabar com aquela questão do jeitinho brasileiro, de passar a mão na cabeça. Precisamos defender a justiça antes de mais nada. Eu quero que você reflita sobre o fato, não querendo justificar a conduta da Polícia Militar, ou não querendo incriminar esta instituição que defende a segurança pública. Não. A discussão não está acerca da vida pregressa de Mário Salles. A discussão está acerca de um país em que nós possamos viver com dignidade e confiando no poder público. Nós possamos viver num país em que as pessoas possam livremente andar pelas ruas sem medo da criminalidade. E para isso não é preciso matar bandido, é preciso que as leis sejam feitas para defender o cidadão, para defender o homem de bem e punir aqueles que praticam o crime. Nós, evangélicos, precisamos abordar o assunto sobre esse prisma da justiça, sobre esse prisma da vida acima de todas as coisas. E que nós possamos, todos nós, evangélicos, não evangélicos, sejam de que liderança e de que caminho religioso você seja, nós precisamos viver, todos nós, na paz do Senhor. Agora, vamos aí à festa, ou à grande festa, o Congresso de Mulheres em Camaçari. Esse adorador já amanhece adorando, esse adorador já tem milagre esperando, esse adorador, quando abre sua boca, faz o inferno estremecer. Esse adorador não tem momento e nem hora, a qualquer momento ele se ergue e adora. Esperando esse adorador, quando abre sua boca, faz o inferno estremecer. Esse adorador não tem momento e nem hora, a qualquer momento ele se ergue e adora. Move a mão de Deus.
Esse adorador já amanhece adorando. Esse adorador já tem milagre esperando. Esse adorador, quando abre sua boca, quase pega estremecer. Esse adorador não tem momento e nem hora. A qualquer momento ele se ergue e adora. E nesta noite nós estamos em um evento de mulheres. O coral de mulheres está realmente glorioso. Irmã, isso é um privilégio, você poder sentar aí a tomar o lugar. Como serva de Deus, ter vencido todas as batalhas. Não ter deixado o adversário ganhá-la nessa peleja. Mas está aí sentadinha, adorando a Deus com força. Não temos mais que perder tempo. Aproveitar o tempo que a igreja está na terra para fazer o que nos compete. Abundar ricamente no reino. Vou lhes ministrar dentro do tema. Fiz assim uma paráfrase para compartilhar-lhes. Quantas mulheres cristãs temos aqui nesta noite? Levante a mão. Sinalize. Glorifique o seu Deus, porque de fato você é mulher cristã. Está vendo? Que coisa maravilhosa.
Então você foi chamada para não sair do seu lugar, se manter firme, ter uma postura ligada à identidade de Cristo, perseverante e frutificar, porque a seiva de Deus está na sua vida e na minha. Assim que eu quero convidar no primeiro momento para ver. Tudo começa com nossa experiência com Deus. E Deus é um Deus de oportunidade. A primeira oportunidade que Ele nos dá é de conhecer o seu reino através da proclamação do Evangelho de Jesus. A Bíblia é um livro que registra a vida de muitas mulheres que tiveram encontro com o Senhor. E nesta noite eu gostaria de convidá-los a abrir Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4. E temos aqui a história de uma mulher que não era digna de ser uma mulher em sua época que se destacasse. Mas Deus é especialista em mudar a história das pessoas. E fez algo extraordinário na vida dessa mulher. Tão extraordinário que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada. Não temos autoridade de acrescentar nada na Bíblia e nem de tirar. Ela já está selada como cano sagrado. Mas dentro desta palavra, Deus permitiu que fosse narrada a história de uma mulher. Parece muito com a nossa história. Primeiro porque, antes de conhecer Jesus, ela não tinha nome. É o que passa com a maioria da gente. Não tem nome e não tem uma história que vale a pena ser contada. Sim, era a história dela. Dizer que essa mulher ia ter encontro com o Filho de Deus encarnado, para ela seria a última possibilidade. Se alguém tivesse antecipado e tivesse dito, hoje é o dia para você, ela não teria acreditado. Porque ela vivia sem muita expectativa. Os especialistas dizem que a palavra deprimido significa aquele que está pressionado para baixo. E o indivíduo que está sob essa pressão de tristeza, normalmente está vivendo num ciclo muito fechado e ele não encontra muito horizonte, não é um sonhador, não guarda expectativa, não amanhece o dia pensando que algo bom vai acontecer com ele. Mas Deus é um Deus de surpresa. É um Deus de maravilhas. Resulta que a história dela começa com uma decisão aparentemente errada de ir buscar água no poço ao meio-dia. Para começar, se especula muito sobre o fato dessa mulher ter ido ao meio-dia buscar água. Estou falando do Oriente Médio, onde a água é riqueza, tá certo? Onde os lugares onde havia água eram lugares frequentados normalmente pela comunidade adjacente. No século 21, se tivéssemos uma fonte em nossa cidade, de maneira nenhuma iríamos eleger o horário de meio-dia para ir buscarmos água. É meio inconvencional. Muito mais nesta época. Uma vez que eram as mulheres que tiravam água ao amanhecer ou ao entardecer, que o sol estava mais ameno. E nunca ao meio-dia. Mas ela resolve ir. E Jesus resolve ir ao poço ao meio-dia. Como que Jesus para a sua agenda e decide sentar-se próximo a uma fonte? Provavelmente os discípulos não questionaram a atitude de Jesus, porque quando Jesus fez isso, ele deixou a Judeia e subia para a parte norte de da Galileia. E havia um caminho tradicional em que o judeu geralmente usava para não atravessar pela margem oriental do Jordão e não entrar no território dos samaritanos, porque
que eles eram preconceituosos. Eles achavam que os samaritanos não eram dignos de serem chamados de Deus, portanto não eram dignos de adorar a Deus no templo, não eram dignos de sonhar, não eram dignos de conhecer o Messias, tudo era para os judeus. Mas não somos nós que dizemos quem é digno ou quem não é. Deus é quem é soberano e é quem trabalha, é quem cria caminhos, é quem abre porta, é quem decide todas as coisas. Começou a estranhar, Jesus decidiu passar por Samaria. Então os discípulos já perceberam, tem alguma coisa estranha. Esse não é o caminho, normalmente. E quem disse que Jesus tem que andar nos nossos caminhos? Se os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos e os pensamentos deles muito mais altos. Jesus disse, eu sou o caminho, e não somos nós que guiamos Jesus, mas Ele é quem nos guia no caminho dele. Jesus disse, está decidido, vou passar por Samaria. Está vendo como é que Jesus faz? E quando Jesus chegou junto à fonte de Jacó, cansado da viagem, sentou-se. E os discípulos foram mais à frente para uma comunidade próxima comprar alimento. Ela ainda não havia chegado, assim que estava tudo sob controle. Jesus chegou primeiro, porque quando Jesus marca encontro, Ele chega primeiro. Você não controla, mas Ele estava lá de propósito. Ele fez a agenda daquele dia para abençoar e mudar a história daquela mulher. Jesus não é o mesmo, Ele não está aqui nesta noite, irmãs. Quantos sabem que Ele está aqui? Que Ele já pensou desde manhã em ter um encontro com você e criar uma porta de oportunidade e fazer algo extraordinário com você nesse culto. Pois foi isso. Não dependeu dela, não partiu dela. Não tinha nada a ver com a expectativa dela. Foi Ele que chegou e aguardou-a de propósito. Sim, porque com Jesus não existe coincidência. Providência. Você ainda crê na providência de Deus? Você ainda crê, irmã, na providência de Deus? Pois fique tranquila, irmã. Por isso que você tem que perseverar, porque Ele vai chegar na sua história de maneira extraordinária. Lá vem ela. Quem era ela? Quem? Não, porque se fosse uma princesa, se fosse uma judia com referência, se fosse a irmã de Tiago, a irmã de Pedro, de pronto, a Bíblia não fala que eles tinham irmãs, mas vamos aqui colocar uma possibilidade. Alguém familiarizado, alguém que realmente merecesse a atenção de Jesus, estava justificado o contexto. Mas ela não merecia. Nós não somos merecedores. Acredite. A igreja tem que se despojar todos os dias da soberba de que acha que é. Ela não é. Ela existe nele, para ele e por ele. Em Cristo. Como ela não se achava que era, então ela já chegou de cabeça baixa. Ela nem percebeu que Jesus estava ali. Ela não quis chamar a atenção dele. Ela não quis provocar nenhuma reação nele. Ela se achava só. Era meu dia. Ninguém ia de meu dia para essa fonte aqui. E ela estava no mundo dela de depressão, de angústia, de infelicidade. Ela não vivia bem com a relação que ela tinha. Ela já era os 5 relacionamentos de forma ilícita. Ela era conhecida na cidade como uma mulher que toma o marido de outras. Isso numa cultura em que as famílias são valorizadas. Ela era uma prostituta sem classe. Nenhuma mulher dava espaço para ela. De manhã ela não tinha vez. À noite muito mais. Era tão séria a situação dela que as mulheres eram capazes de fechar a guarda, fechar o poço e dizer para ela, não tem água para você. Era essa situação em que ela vivia, de tão depreciada. Assim que quando ela chegou,
Ele estava lá. Você acha que nós temos razão de estar aqui nesta noite? Você acha que você tem um nome hoje, irmã? Você tem nome? Quantos tem nome aqui? Você tem nome porque Jesus lhe deu. Quantas tem história aqui? Porque Jesus escreveu e ainda está escrevendo. Mas aqui é quando tudo começa. Quando a gente chega na presença de Deus, a gente está olhando para baixo. A gente não sente nada, nem ninguém. Não é digno da atenção dele. Aí Jesus olha para ela. Ele poderia ter chamado de prostituta, mas ele chama de mulher. A mesma expressão que ele chama a mãe. Quando ele vai multiplicar a água em vinho, ele diz: mulher, o que eu tenho eu contigo. Essa expressão no grego é uma expressão de senhora, bom dia. Valorizando, porque Jesus é assim. Por mais fraco que o crente esteja, ele não chega para derrubar e nem para atacar. Ele chega para dizer: estou aqui para lhe levantar, estou aqui para lhe restaurar, estou aqui para lhe perdoar, estou aqui para lhe curar. Parabéns a essas mulheres abençoadas. Parabéns à nossa irmã Samira pela mensagem que nos trouxe. Deus continue abençoando a todos vocês, os obreiros de Camaçari, a juventude que está sempre também nos ajudando, os adolescentes, as crianças. Esta igreja é realmente uma igreja abençoada e você vai ver aí, ou você já viu aí, que é realmente uma igreja abençoada e foi realizada uma grande festa. Vamos orar. Querido Deus, Pai que estás nos céus, nós te louvamos, Pai, te adoramos, ó Deus eterno, Deus maravilhoso. Continue conosco, continue abençoando a cada um dos teus servos, Pai, visitando aqueles que se encontram hospitalizados ou mesmo em casa, estão enfermos, com o teu poder, Senhor, repreenda toda enfermidade. Deus eterno, Deus maravilhoso, também te peço por aqueles que estão enfrentando dificuldades na família. Tu é o príncipe da paz. Deus, também aqueles que enfrentam dificuldades financeiras, o Senhor é o dono da prata e do ouro. E que a tua bênção, Senhor, esteja sobre todos nós, sobre as autoridades da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Deus, permaneça conosco, nos abençoando em tudo, pelo poder do teu nome. Amém. Meu irmão, minha irmã, continue orando por nós. E Deus continue também te abençoando. E até o próximo programa, se Deus nos permitir.